Gente querida, ao longo desse mês de março, nós estamos numa série de reflexões sobre a relação do nosso trabalho com a nossa fé. E o tema dessa série é Menos é Mais. E nós estamos explorando 3 palavras que começam com des ao longo desse mês de março. Descansar, desconectar e descolar. As primeiras 2 palavras são bem óbvias. Eu acredito que descansar e desconectar tem algum senso assim bem imediato que a gente consegue capturar. A última palavra, descolar, eu estou fazendo um suspense para que semana que vem você esteja aqui colado com a gente para descobrir o que significa descolar, tá bom? Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, nos versos de 12 a 16. Lucas, capítulo 5, versos de 12 a 16. Lucas, capítulo 5, verso 12, nós lemos assim: Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: Se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele, dizendo: Quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: Não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e fazia o quê? Orava. Nós estamos em um dos maiores centros corporativos do Brasil. E nos últimos anos, São José não apenas ganhou o status de uma cidade segura, de uma cidade bonita, de gente bonita, como eu estou vendo aqui nessa noite, mas também de uma cidade tecnológica, um polo de desenvolvimento de startups de tecnologia. E toda essa ênfase em inovação, tecnologia, TI, nessa nova lógica de disruptividade tecnológica, vai gerando aos poucos uma classe trabalhadora digitalizada e hiperconectada. Parece que na descrição de trabalho daqui a uns anos vai estar assim: você tem que estar online o tempo todo, disponível, respondendo os WhatsApps de uma maneira assim, a mais célere possível. É engraçado que essa cultura hiperconectada não diz respeito apenas à quantidade de tempo que nós passamos no modo online, mas diz respeito também à quantidade de informações com as quais nós lidamos diariamente por meio dos nossos dispositivos tecnológicos. De maneira geral, essa cultura vai gerando em nós alguns hábitos engraçados, né? Pense comigo aqui, e você não precisa levantar a mão, não é uma pesquisa assim, né? Mas pense comigo aqui, se não existem muitos dentre nós que antes de quebrar o jejum estomacal, levantando pela manhã, quebram o jejum digital. Não tem isso? Que antes da gente sair da cama, a gente pega o celular e já vai vendo quantos WhatsApps tem, já vai atualizando lá o feed do Instagram, e a gente fica ali uns 5 minutos, né? A alma ainda nem voltou de onde quer que esteja, o corpo ainda está num estado assim, inerte, imóvel, mas a gente já está ali consumindo informação nos primeiros segundos do dia. Isso vai se tornar cada vez mais um padrão. Uma pergunta para nós refletirmos é o quanto esse ambiente hiperconectado, aliado a uma cultura altamente ativista, pode trazer um aspecto muito tóxico, não apenas para nós, mas para as futuras gerações. Já existem, pasmem vocês, porque eu vou pesquisando, né, para colocar algum material assim diferente, interessante, nas nossas conversas aqui domingo à noite, já existem pequenos pedaços de borracha preta que simulam um celular. Sabe para quê?
para pessoas que estão desintoxicando da sua relação com o smartphone, elas enfiarem aquele pedaço de borracha preta no bolso e pelo menos não serem consumidos pela ansiedade da separação do seu celular. Eles tiram, é só uma borracha preta que não se conecta a nada, não fala com ninguém, mas pelo menos o nível de ansiedade diminui. Esse dispositivo ajuda no tratamento para dependentes digitais. Olha só que nova doencinha nós cunhamos no nosso tempo, dependentes digitais. A grande questão é que, como nós estamos conversando aqui ao longo da semana, nós cristãos somos munidos de uma crença básica que é: o Evangelho transforma tudo. Fazendo uma citação muito conhecida do ministro holandês, que também era pastor presbiteriano, Abraham Kuyper: não exista 1 metro quadrado da criação para o qual Jesus não olhe e diga: isso é meu. O Evangelho precisa restaurar todas as coisas. O Evangelho precisa envolver todas as coisas. E nós não podemos deixar de conectar o nosso trabalho com o Evangelho. Nós não podemos sair daqui no domingo à noite, na segunda-feira não estarmos munidos do Evangelho para entender a nossa relação com o nosso trabalho. Nós precisamos encarar o nosso trabalho pela lente do Evangelho, da boa notícia de Cristo. Então a pergunta de hoje à noite é: como o Evangelho transforma a nossa relação com o nosso trabalho numa cultura tão ativista, hiperconectada, mas ao mesmo tempo distraída, absorta, de uma cultura onde existe tanta distração. Nós sabemos que estar off o tempo todo não é a resposta. Nós sabemos que nós precisamos viver no mundo onde as pessoas vivem. Eu e você, nós precisamos responder as mensagens de WhatsApp, que são muitas, mas nós precisamos também imaginar como o Evangelho nos protege de sermos massacrados nessa cultura de hiperconectividade. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre desconectar e por que nós cristãos ainda cremos que é possível e tanto quanto é necessário desconectar. O Evangelho de Lucas é um evangelho que tem um aspecto um pouco atípico considerando os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Primeiro que ele tem a maior quantidade de material junto com Mateus, e a segunda coisa é que ele é a narrativa mais organizada em termos de tempo, e Lucas tem algumas ênfases que os outros evangelistas escolheram não adotar nos seus evangelhos. Sobretudo, a ênfase que Lucas dá no ministério de Jesus, no quão impactante, no quão agitado foi o ministério de Jesus, mas ele também tem uma ênfase que parece não se conciliar com essa primeira, que é a vida intensa de oração de Jesus. Esse daqui é um texto clássico do Evangelho de Lucas, onde Jesus é retratado num primeiro lugar, iniciando uma expansão do seu ministério. Versículo 12 diz que ele está em uma das cidades. Jesus provavelmente nesse momento já era alguém muito conhecido, muito famoso, e ele começa a deixar aquele centro de Cafarnaum, Galileia, para pregar em várias cidades no tecido da Judéia do seu tempo, indo de cidade em cidade com seus discípulos, pregando, fazendo curas e tudo mais. Como você sabe, as multidões começavam a se apinhar ao redor de Jesus, e é justamente nesse momento que tem alguma coisa acontecendo aqui, porque um leproso se aproxima de Jesus e diz assim: Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Na verdade, a palavra lepra, ela é usada de uma maneira muito generalista pelos evangelistas, para significar múltiplas doenças de pele, não apenas hanseníase, não apenas lepra no sentido estrito. Mas esse homem tinha uma doença de pele, essa doença era séria, e então ele vem até Jesus pedindo que Jesus o cure. Para nós hoje, ver uma pessoa com uma doença de pele, seja ela qual for, não é motivo senão de preocupação médica. Mas no tempo de Jesus, essas doenças geravam um profundo estigma social e religioso. Porque estar leproso era estar amaldiçoado por Deus, era estar esquecido da família, era estar expurgado da comunidade, era estar expurgado da sinagoga. Então esse homem vem até Jesus e Lucas utiliza uma sequência de verbos muito interessante para descrever a cura desse homem. Ele poderia dizer assim: Jesus disse, fique curado. Mas não é isso que ele faz. O texto diz assim: Jesus aproximou-se dele, uma proximidade geográfica. Jesus estendeu a mão na direção daquele homem, algo que as pessoas jamais fariam, e
ele o tocou. É engraçado como Jesus, ele está mirando não apenas aqui a cura física desse homem, ele está mirando a cura do coração desse homem que foi expulso de casa, expulso da sua aldeia, expulso da sinagoga por ter uma doença de pele. Todos se afastaram dele durante anos, mas Jesus se aproxima dele, Jesus encurta o espaço, Jesus estende o braço, Jesus toca fisicamente nele e então pronuncia uma palavra: eu quero, fica limpo. E então o homem ficou limpo. Mas então Jesus faz uma coisa muito curiosa, que é o seguinte: ele chama o cara num cantinho, fala assim: vem cá, olha só, isso aqui é só entre nós dois, entendeu? É só entre nós dois, não é para você sair gritando para todo mundo por aí que eu te curei, não. É para você ficar quietinho, vai ao templo, oferece os sacrifícios, fica numa boa. Não sai botando no Instagram foto do ser curado na praia e falando glória a Jesus e tudo mais. Não faz videozinho nem nada, fica na miúda. É engraçado que Jesus pede discrição desse homem. Jesus pede que ele simplesmente vá ao templo, cumpra um protocolo e fique quieto. Por quê? Comentarista bíblico, o erudito, sugere duas ideias. Porque esses mesmos padrões acontecem no Evangelho de Marcos e de Mateus. Jesus pedindo que as pessoas não noticiem, não espalhem, não gritem aos quatro ventos. Em primeiro lugar, porque Jesus já previa um crescimento exponencial do seu ministério que estava para além da sua força de trabalho. Porque quanto mais pessoas noticiavam as curas, mais pessoas doentes, adoentadas e acorrentadas vinham. Mas em segundo lugar, Jesus também previa uma oposição precoce e muito dura dos líderes judaicos. Jesus queria retardar tanto um quanto o outro. Ele não queria atrair uma multidão numerosa demais para o seu ministério, em princípio, e ele também não queria que os fariseus o vissem como um inimigo de imediato. Mas a grande questão é que o texto termina assim, dando a entender de que, no versículo 15 diz assim: todavia, ou seja, no entanto, embora Jesus tenha pedido, as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais e mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e serem curados por ele. Agora você imagina só, Jesus manda um cara curado de volta para casa, e o que acontece logo em seguida? Vem outros 20, e ele manda 20, e vem 200, e ele manda 200, e vem 400. E note que eu tento me situar nessa história imaginando, né? Porque hoje eu estou munido aqui de um microfone que potencializa a minha voz para vocês hoje à noite. Mas imagine Jesus pegando para 5.000 pessoas, 6.000 pessoas no gogó, numa aglomeração, não havia espaço. Acredite você, não havia ar-condicionado naquela época. Imagine só que coisa de maluco. E então nós podemos nos identificar um pouco com Jesus nesse momento, porque a demanda do ministério de Jesus crescia de forma incessante. E às vezes a gente sente que o nosso trabalho também é assim, né? Você resolve um problema, aparece em 10, você resolve em 10, aparece em 100, você faz um projeto bem feito, o seu chefe te designa 3, você faz os 3, daqui a pouco ele te designa 7, e o seu trabalho vai escalando assim de uma forma que você olha e fala: meu Deus, o que será da minha vida? As pessoas da década de 70, elas imaginavam como seria a nossa vida. E eles imaginavam isso, e em documentários da década de 70, quando apareceram as primeiras máquinas de lavar roupa, já num preço módico para ser comprado pelo trabalhador médio americano, e quando começou a aparecer os primeiros computadores compactos que começavam a caber no bolso das pessoas, as pessoas da década de 70 olhavam para nós, vivendo no ano 2023, e elas pensavam que haveriam máquinas que fariam todo o trabalho braçal. Haveriam máquinas para lavar a roupa, lavar a louça, haveriam máquinas para aspirar assim a nossa casa, haveriam máquinas que fariam coisas prodigiosas, e nós teríamos uma carga de trabalho de menos do que 4 horas por dia. E poderíamos então aproveitar a nossa família, ter um hobby, nós poderíamos descer para o litoral, aprender a surfar, ficar mais bronzeado, mas nós estamos vivendo na era dos Jetsons, e nada disso aconteceu.
porque de fato nós temos muitas máquinas na nossa casa, mas outras máquinas criam demandas com overlap de trabalho. É engraçado nós percebemos que a jornada do trabalhador de hoje aumentou 2 horas em relação à década de 70. Você trabalha mais tempo do que o seu avô. Isso porque, de alguma forma, e quem explicou isso para nós foi Peter Drucker, porque nós mudamos um pouco a lógica do trabalho. E eu quero me deter nisso só por 2 minutos, porque isso é de suma importância para nós estarmos na mesma página para o final da nossa reflexão. Peter Drucker, em 1977, escreveu um livro famosíssimo, O Pai da Administração, falando o seguinte: durante muitas eras, o trabalho era essencialmente agrícola. Então imagine que você está vivendo na época do seu tataravô, existe longas jornadas de trabalho, fazendo sulcos na terra e plantando a semente. Mas depois que você plantou, você espera o tempo da colheita. E é óbvio que as pessoas trabalhavam enquanto havia luz solar. Acabou a luz, acabou o trabalho. Na fase industrial, que foi depois do trabalho agrícola, as pessoas entravam numa fábrica às 8 da manhã, elas trabalhavam dentro de uma certa especialidade técnica e às 17 horas elas saíam de casa, saíam do seu trabalho e iam para sua casa. As ferramentas haviam ficado na fábrica, a esteira de produção havia ficado na fábrica, as peças do chassi do carro haviam ficado na fábrica, e o seu trabalho e a sua casa eram lugares distintos. O trabalho fica no trabalho e a casa é a casa. Mas nós não vivemos nem na era agrícola, nem na era industrial. Nós somos o que Peter Drucker chamou de trabalhador do conhecimento. Qual é o nosso material de trabalho? Não é a terra. A maioria de nós aqui são homens e mulheres que trabalham com ideias, com conceitos, com projetos, com liderança, com times, com conceitos abstratos, com vendas e desenvolvimento de produtos, venda e desenvolvimento de tecnologia. Então, pasme você, a sua oficina não é a fábrica, a sua oficina não é o campo, a oficina é aqui, a sua própria mente. E quando você vai para casa, você leva dentro da sua oficina portátil todos os problemas do trabalho. E existe um outro dispositivo que vai com você onde quer que você vá, que também te lembra que você tem um trabalho pendente lá na empresa, que é o abençoado do celular. Então você é alcançado pelo seu trabalho 24 horas por dia, todos os dias da semana, e nós fomos perdendo a divisão entre família, trabalho, descanso, esforço. Nós fomos ficando sem limites, nós fomos criando uma coisa toda cinzenta. E eu quero falar alguns instantes sobre o que isso causa, porque isso causa para nós um profundo prejuízo espiritual. Um profundo prejuízo espiritual. A nossa espiritualidade é algo que é cultivado do lado de dentro, no coração, em horas silenciosas, nos diziam os pais puritanos. Com todo esse apagar do limite entre trabalho e descanso, nós não conseguimos mais ter aquela hora tranquila do dia que nos inclina à oração. Nós não conseguimos mais ter aquele período do dia onde nós estamos inclinados a refletir sobre a palavra, a buscar a Deus tranquilamente. Nós acordamos já acelerados pelo celular, nós vamos dormir acelerados pelas muitas demandas do trabalho, nós vamos sendo engolidos pela cultura de trabalho. E isso tudo gera uma espiritualidade que é rasa, que não se aprofunda, que é artificial e também superficial. É engraçado, nós vivemos ao mesmo tempo estafados espiritualmente e fisicamente e muito superficiais na nossa espiritualidade. Lá pelo século V, uma série de homens muito inconformados com os ritmos acelerados das cidades, principalmente da Europa, eles saíram das cidades, os chamados pais do deserto. E eles foram buscar a Deus em lugares solitários. Eles foram os precursores do movimento monástico, que geraria uma série de mosteiros e de ordens depois no meio da Idade Média. Mas esse não é o ponto. Qual é o ponto? É que eles achavam no século V que as cidades estavam agitadas demais e estavam sufocando o crescimento da espiritualidade cristã. Agora imagina se a gente pega esse cara do século V e bota ele na Avenida Paulista de hoje em dia.
qual seria a percepção que ele teria do estilo de vida que nós temos. Se a gente pega esse cara e coloca ele lá no centro de São José, no calçadão, passando gente, loja, caixa gritando, e promoção. A grande questão é que essa hiperconectividade, ela nos desconecta daquelas coisas que importam. É como se eu lembrasse daquele texto do qual Jesus diz assim: é impossível servir a dois senhores, você vai agradar um, vai desagradar outro. E é engraçado o quanto eu ouço no gabinete agora, nos últimos anos, de cônjuges que falam assim: ah, pastor, eu não sei o que acontece lá em casa, eu sou casado, mas eu me sinto sozinho, porque meu cônjuge olha 24 horas por dia para aquele bendito celular. E eu ouço de pais que estão ausentes afetivamente para os filhos. Eu ouço de filhos que não se conectam mais relacionalmente com os pais, não tem conversa. Às vezes eu e minha esposa, a gente sai para comer num lugar da cidade, de repente um casalzinho senta-se perto de nós, eles trocam uma ideia, 5 minutos, os dois sacam os seus celulares, e às vezes a gente assim fica olhando, meu Deus, 2 pessoas na mesma mesa, saíram para ter uma noite romântica, eles ficam meia hora sem conversar, meia hora sem olhar no olho um do outro, olhando para o celular. Essa cultura de hiperconectividade, ela está matando algumas coisas e nós não estamos vendo. Coisa que eu mais ouço, você, pastor, eu não tenho tempo. Eu sei que eu preciso ter tempo diário com Deus, mas eu não encontro tempo para ler a Bíblia. Meu irmão, você me desculpa. O que falta não é tempo, é prioridade. Porque tempo para surfar no Instagram todo mundo tem. Tempo para a gente gastar nas redes sociais e assistir uma sériezinha no Netflix, né? Todos nós temos, maratonando lá, não sei, né? No meu tempo era Breaking Bad, aí você já vê a idade do cara, né? Breaking Bad, né? Maratonando Breaking Bad, né? Quando nós ponderamos sobre isso, nós pensamos assim: qual é a solução? Eu não quero que você radicalize, chegue na sua casa hoje, pega o seu celular, coloque sobre uma bancada e dê uma martelada nele. Dependendo do seu celular, você pode dar para mim, eu vou ficar satisfeito, vou ficar feliz, né? A grande questão é que nós temos que encontrar um caminho de redimir essas coisas no poder do Evangelho. Então note comigo, vamos voltar o nosso olhar para o texto, porque o versículo 25, versículo 15, faz uma transição muito interessante para o versículo 16. O texto diz assim que as notícias a respeito de Jesus se espalhavam, multidões o procuravam, mas o versículo 16 diz assim: mas, essa daqui é uma partícula de oposição de ideias, mas Jesus retirava-se para lugares solitários e fazia o quê? Orava. Lugares solitários é a palavrinha grega eremos, da onde vem a palavra eremita, é um lugar ermo, é um lugar descampado, é um lugar desabitado. Mas é interessante que a palavra retirava-se não é um verbo comum. Esse verbo aqui no grego, ele tem uma forma bem rara, um tanto curiosa, que os técnicos, os caras que manjam aqui do grego, chamam de imperfeito perifrástico. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que essa daqui não é uma passagem que deve ser traduzida assim: Jesus retirou-se uma vez e orou. O texto, no seu contexto mais bruto e cru da língua, quer dizer assim: Jesus estava sempre se retirando e sempre orando em lugares solitários. Não era uma coisa que Jesus fazia pontualmente, era um hábito de Jesus. Era algo que ele fazia constantemente, era algo que ele fazia com grande afinco, era algo que ele fazia até como uma arte, porque veja bem, ao invés de Jesus ir na direção da demanda da multidão, ele simplesmente em algum momento virava as costas e ia para um lugar solitário para onde não havia ninguém. Esse texto ele cria assim uma coisa muito louca na nossa cabeça, porque tem multidões gritando o nome de Jesus do lado de cá, mas em determinado momento ele, depois de atender a multidão, ele simplesmente se retira e ele fica sozinho. Lucas mostra como Jesus conseguia equilibrar de uma forma muito artística na sua vida o atendimento das multidões, sem nunca se esquecer do seu tempo de intimidade e de qualidade com Deus. E esse é o nosso desafio. Nosso desafio
é entender como equilibrar as muitas demandas do seu trabalho, sua agenda corrida, as coisas que acontecem no seu lar e na sua casa, sem que nós negligenciemos a nossa vida com Deus. Eu sei que você tem filhos, eu sei que você tem contas, eu sei que você tem muitas coisas acontecendo, mas como nós podemos encontrar essa hora aonde a nossa vida com Jesus é cultivada de forma profunda e pujante? E é por isso que eu estou com essa camisa nessa noite, para contar uma história para você. No ano de 2019, eu fui selecionado com mais 3 brasileiros, com um grupo de 60 líderes globais, para um treinamento de 1 mês no Havaí, pelo Haggai International. E foi muito legal. Nós estávamos lá com indianos, gente de Moldova, gente da Europa, gente de tudo quanto é canto da América do Sul. E é engraçado porque assim, cara, em determinado momento, eu comecei a me perguntar por quê. Porque assim, foi um dos últimos, mas das últimas turmas antes da pandemia. Logo depois, a América do Sul, os líderes da América do Sul não seriam mais movidos para o Havaí, mas para um centro de treinamento aqui na América do Sul. E lá no Havaí, cara, tem uma baita de uma estrutura, porque o Ministério Haggai, eles compraram um hotel inteiro lá, com piscina, academia, quartos maravilhosos. Então, assim, a gente tinha uma agenda muito apertada, 6 horas da manhã, reunião de oração, às 7 horas da manhã, café, treinamento das 8 horas da manhã até as 8 horas da noite, e 2 horas à noite para você fazer o que você quisesse, que geralmente era desmaiar numa cama. Mas eu comecei a me perguntar, por que eu? Por que o Senhor me trouxe para cá? Deu uns 30 dias, longe da minha esposa, e eu comecei a orar pedindo para que Deus me desse discernimento. E lá pelo 20º dia, uma ficha foi caindo dentro de mim. Naquele momento a gente já tinha decidido que nós faríamos uma transição, saindo do Rio de Janeiro para algum lugar, e nós não sabíamos ainda para onde nós iríamos. Mas nesse período de 30 dias, afastado da correria do ministério, fora da cidade do Rio de Janeiro, onde havia uma vida assim muito louca, trabalhando muitas horas, visitando pessoas no morro, indo e voltando, e gerenciando obra da igreja, a gente viveu uma vida muito louca lá no Rio de Janeiro. Era uma igreja de revitalização, e existiam inúmeras demandas, existia uma quantidade exorbitante de trabalho. Então, lá pelo 20º dia, eu comecei a entender 2 coisas. Em primeiro lugar, Deus tinha me levado ali para diminuir o ritmo. E para diminuindo o ritmo, para que eu abrisse o meu ouvido. E Deus plantou 2 passagens bíblicas no meu coração, naquele tempo, que queimavam como fogo quando eu as lia, elas queimavam dentro de mim, ardiam no meu peito. Jesus evangelizando uma mulher na beira do poço, João capítulo 4. E a segunda passagem, Deus falando para Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Essas 2 passagens arderam como brasa na minha alma. E quando eu voltei, pouco tempo depois, a pandemia se instaurou e aquelas passagens continuaram ardendo dentro de mim por 2 anos consecutivos. Eu não sei te dizer quantas vezes eu li essa história. No português, na NVI, na ARA, no grego, no comentário bíblico, em tudo quanto é lugar que eu pude, eu li e reli essas histórias. E elas forjaram uma convicção central. Deus estava nos chamando a sair. Deus estava nos chamando a plantar uma igreja. E aqui estamos eu e você. Essa camisa para mim é um memorial desse tempo. Desse tempo. Onde Deus diminuiu a batida e de forma estratégica me deu direcionamento espiritual para uma das decisões mais importantes da história da nossa família e da nossa vida. Debaixo desse tempo de quietude, silêncio e oração. Eu quero te dar algumas dicas de como nós podemos implementar isso de uma forma orgânica na nossa vida, aos poucos. A primeira coisa é a seguinte: você e eu, nós precisamos quebrar a bola de ferro da escravidão digital. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos aprender a usar o nosso celular, mas não sermos usados por ele. Nós precisamos aprender a usar a tecnologia e não sermos usados por ela. Você e eu sabemos que os aplicativos de redes sociais, eles são desenvolvidos para
elicitar doses de dopamina no nosso cérebro quando nós recebemos uma curtida ou uma interação digital ali. E isso muitas vezes cria sim um overlap de vício. Eu gostaria de perguntar para você qual é a dependência que você tem das redes sociais e do seu celular. Porque de verdade eu estou começando a ficar preocupado com a minha relação com o meu celular. Mesmo. Eu coloco assim, bloqueio de tempo e tal, mas eu mesmo burlo, porque eu sei a senha, né? Coloco assim, só 15 minutos de Facebook. Aí o tempo acaba, eu boto a senha, Enésia. Eu estou burlando o negócio, não pode, né? Mas a gente tem que criar maneiras para a gente tentar limitar um pouco isso daí. Por exemplo, enquanto eu estou no meu momento devocional, que é a primeira coisa que eu faço de manhã, eu boto o celular para voar mesmo. Minha esposa fica brava comigo, mas não tem jeito. Se eu não botar o celular para voar, ele fica falando igual doido, lá tremendo em cima do troço, lá, rapaz. Não para aquele negócio. Então a gente tem que vir estabelecendo limites. De repente, a gente pode estabelecer um tempo de uso máximo por dia, mas você e eu precisamos nos preocupar pelo menos com isso. Em segundo lugar, nós precisamos separar um lugar e um tempo para estar com Deus com um tempo de qualidade. E aqui eu quero te dar algumas ideias, que é o seguinte: você e eu nunca vamos conhecer a Deus de verdade sem tempo diário com Ele. Anote isso que eu estou dizendo para você. O sermão de domingo é a UTI da espiritualidade do crente. É o mínimo necessário, mas está longe de ser a dieta boa para um crescimento espiritual. Não é suficiente, irmãos. Não é suficiente mesmo. Uma pregação por semana, por melhor que ela seja, pode ser do Hernandes Dias Lopes, não importa de quem, não vai manter você alimentado para discernir a voz do Espírito nos inúmeros desafios que você tem para enfrentar na sua vida, na sua família, no seu casamento, no seu trabalho, na criação de filhos, todos os dias. Não será o suficiente. Se você apresenta para mim o seu plano de crescimento muscular, é assim, pastor, eu vou na academia todo dia, mas eu como uma vez por semana. Quando eu como é uma churrascada bem boa, assim, farta, mas o resto da semana eu passo sem comer nada, só vento e fotossíntese. Meus irmãos, não funciona assim. Esse tempo com a palavra de Deus, ele é insubstituível. Ele é insubstituível, o tempo de oração é insubstituível. Você e eu precisamos encontrar tempo. Uma vez eu estava num treinamento de líderes no Rio, e alguém falou assim, mas é muito difícil a gente encontrar tempo. O cara era pastor, hein? Nem comento nada. O cara era pastor, mas é difícil a gente separar tempo, não sei o quê. Levantou um líder lá e falou assim, eu acho isso um absurdo de ser dito. Porque eu sou marinheiro, uma vez eu fiquei embarcado 60 dias. Desses 60 dias, 20 dias foram dias de tempestade, de eu ter que me agarrar na minha cabine para dormir. E eu não deixei de ler a palavra de Deus um dia sequer. Não é dificuldade, tem que ser prioridade. Se você sabe que o tempo com a palavra é aquilo que te mantém de pé espiritualmente, então você não vacila. Mas quando nós não entendemos o aspecto crucial do tempo diário com Deus, no todo da nossa vida e do nosso casamento e da luta do fronte espiritual no qual nós estamos mergulhados, então nós negligenciamos, porque nós não entendemos. Falta-lhes conhecimento do poder de Deus e da palavra de Deus, disse Jesus aos saduceus. Então nós precisamos revisitar as nossas prioridades. Se você não está planejando, então é porque você não está se programando para ter, de fato, profundidade na vida com Deus. Eu penso que existem tantos recursos ao nosso dispor hoje. Há algum tempo atrás, minha esposa e eu começamos a ler a Bíblia de Gênesis. A gente ainda morava no Rio ainda. A gente foi até 2 Reis, e aí nós encravamos. E agora nós temos que desencravar, no nome de Jesus, vai desencravar. Mas como é que fazia? Ela tinha que ir para o Rio de carro, ela colocava a Bíblia falada no celular, o robozinho ia lendo a Bíblia para ela, e ela ia ouvindo a Bíblia, ela chegava em casa à noite, eu tinha lido, ela tinha ouvido, nós conversávamos sobre aquilo. Hoje existem tantas coisas boas para você ouvir no trânsito, podcast cristão, pregações a rodo. Então nós podemos transformar algumas coisas como uma caminhada, um tempo no trânsito, uma viagem, como uma hora edificante para nós, se isso estiver no nosso escopo. Liberte-se da escravidão digital. Separe um tempo de qualidade com Deus. E em terceiro lugar,
tenha um tempo de qualidade com você mesmo. É o seguinte, João Calvino, no primeiro livro das Institutas, escreveu uma frase que se tornou para nós uma espécie de marco da teologia reformada. Ele diz assim: o conhecimento de Deus e o conhecimento do homem não são duas coisas distintas, mas são um ciclo, porque conhecer a Deus é conhecer a si mesmo. Conhecer a si mesmo é conhecer a Deus. Não pense no tempo devocional apenas como você estando com Deus, mas você estando com você mesmo. Um tempo de qualidade com você. Nesse tempo de qualidade, você pode fazer perguntas profundas. Por exemplo, Senhor, onde eu estou na minha jornada de fé? Onde eu estou? Qual é o ponto da sua jornada de fé que você está? Qual é o seu lugar existencial? Qual é o seu momento? Você saberia me dizer com precisão qual é o seu momento? Em segundo lugar, qual é o fio da meada? Ou Deus, o que o Senhor tem à frente para mim? Ou Deus, o que o Senhor espera de mim nessa nova temporada? Tempo de qualidade para ouvir a Deus e ouvir você mesmo. Eu fico muito impressionado quando no Salmo 42 o salmista diz assim, ele está orando, falando com Deus e tal, do seu sofrimento, ele fala assim: porque está abatido a minha alma? Confia em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu Rei e meu Redentor. Ele fala com Deus, mas ele fala consigo mesmo também, do tipo assim: rapaz, por que você está tão caído? Por que você está tão desanimado? Por que você está com a cabeça baixa? Levanta esse topete aí, rapaz. Coloca essa espinha reta e caminha na presença de Deus. O salmista não estava mais falando apenas com Deus, ele estava falando com o seu próprio coração, ele estava se exortando, se animando e se encorajando. Nós precisamos ter tempo com Deus, nós precisamos ter tempo conosco mesmos, para saber aonde nós estamos. Eu vou te dizer que muitas vezes ao longo da minha jornada espiritual, no meu tempo devocional em particular, eu perguntava, eu tenho algumas manias, né? Eu leio um texto ou um livro da Bíblia, fico com ele assim 1 ano, 2 anos às vezes, tipo Deuteronômio. Fiquei com Deuteronômio 2 anos inteiros praticamente. Mas depois aquele texto, ele simplesmente se desgarra de mim. E eu começo a orar por uma nova fazenda assim: Deus, me traz de novo um texto que me apaixone. Eu peço para que Deus traga ao meu coração um livro, uma passagem que me prenda a minha atenção, prenda o meu coração, para que o meu tempo devocional seja profundo e seja pujante. Conectar e desconectar são 2 metáforas muito próprias do nosso tempo. São metáforas que vieram da eletrônica, né? Algo está ligado, algo está desligado. Mas nós cristãos, nós cremos que essa metáfora nos ajuda a entender um aspecto essencial da nossa fé. Eu não sei se você já notou nos evangelhos sinóticos, todos eles contam uma história que parece muito esquisita, que é assim: Jesus está sofrendo na cruz do Calvário, por volta do meio-dia, ele morre. E o narrador tira o seu olhar da cruz e dos eventos que estão acontecendo fora da cidade e dirige o seu olhar para dentro da cidade, mais particularmente dentro do templo, mais especificamente dentro do Santíssimo Lugar. E ele diz assim: quando Jesus morreu lá na cruz, havia uma cortina, um véu, e esse véu foi rasgado de alto a baixo. É como se essas 2 coisas não tivessem nada a ver. Mas na nossa teologia cristã e na nossa percepção da obra salvadora de Jesus tem tudo a ver. Porque aquele véu, ele tinha uma função simbólica: separar Deus do homem pecador. O Santíssimo Lugar é o lugar onde a arca de Deus está, onde a presença de Deus está. E ninguém pode passar pelo véu, sabe por quê? Porque o pecado é algo que nos desconectou de Deus, nos separou de Deus, quebrou o nosso relacionamento, quebrou a nossa intimidade, a nossa comunhão. Mas quando Jesus morre na cruz do Calvário, levando sobre si mesmo os nossos pecados, aquele véu, ele é cindido, ele é rasgado. Por isso, nós cantamos em muitos dos nossos cânticos que nós já podemos passar pelo véu. Porque nós fomos reconectados pela morte de Jesus. Jesus foi desconectado do Pai por causa do nosso pecado.
um dos últimos clamores de Jesus sobre a cruz foi: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus foi desconectado para que nós pudéssemos ser reconectados, reinseridos na comunhão com Deus. Então, nós já fomos dotados do sangue de Jesus para que pudéssemos ter intimidade com Deus. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: muitas vezes nós não evangelizamos. Muitas vezes nós não falamos de Jesus, porque é difícil ou inapropriado falar de alguém que nós não conhecemos. As pessoas não precisam de um conceito de Jesus. As pessoas não precisam de uma ideia de Jesus. As pessoas precisam de alguém que lhes apresente Jesus como um amigo íntimo. E muitas vezes nós apresentamos Jesus como uma ideia e como um conceito, mas não como um amigo íntimo do meu coração. Tudo na sua vida vai mudar e nós seremos mais ativos e eficazes na missão quando Jesus for um amigo que eu conheço. E eu quero te dizer, não existe melhor amigo para você do que esse amigo que tem caminhado comigo. O nome dele é Jesus. Ele tem me colocado de pé, ele tem me dado esperança. Ele me perdoa pelas muitas besteiras que eu faço. Quando eu caio, Ele nunca me deixa no chão. Ele tem uma mão amiga comigo. Mas é o seguinte, eu não ouvi falar desse Jesus. Eu o conheço. Eu caminho com Ele. Ele caminha comigo. Então hoje nós não estamos falando apenas sobre ter menos tempo no celular, ou sobre desconectar, ou sobre sair um pouco da rede social. É sobre aonde nós estamos alocando o nosso tempo. Nós nunca conheceremos Jesus se não passarmos tempo com Ele por meio da sua palavra. Meus irmãos, as pessoas lá fora estão fartas de discursos de religião, de conceitos, de ideias. Mas todos estão em busca de Jesus. Vamos orar juntos. Senhor Jesus, muito obrigado. Nós cremos, de fato, que o Senhor quer nos atrair, nos trazer, nos mover para um lugar de profunda intimidade com o Senhor, com a sua palavra, num espírito generoso de oração. Senhor Jesus, nós pedimos, constrange o nosso coração, porque nós precisamos passar mais tempo aos seus pés, ouvindo a sua voz, compartilhando do nosso coração com o seu coração e deixando o seu coração ser derramado sobre o nosso, a tal ponto, Jesus, que as suas preocupações sejam as nossas preocupações, a tal ponto, Jesus, que aquilo que incomoda o seu coração também incomode o nosso. Mas nunca haverá, jamais haverá, Jesus, essa proximidade, essa intimidade, se nós não passarmos tempo juntos. Nós sabemos que o Senhor está ali, esperando por nós, de braços abertos, desejando caminhar conosco. Mas Jesus, nós precisamos passar por esse véu, rasgado pelo sangue redentor do Cordeiro, para que nós possamos ser mergulhados na Tua santíssima presença e experimentar de novo, Jesus, dessa intimidade. Aproxima o nosso coração do Seu, Jesus. Tira do caminho todas as coisas que atravancam, que impedem, que entulham nossa alma, nossa atenção e o nosso olhar. E nos capacita para termos prioridades corretas na nossa caminhada cristã. Foco nas coisas de Deus, levando as coisas de Deus a sério, colocando-as, Senhor, em alta conta no nosso coração. Obrigado, Jesus. Nós separamos esse tempo para estarmos aqui como comunidade, prestando atenção à Tua palavra. Nós cremos que o Espírito Santo está entre nós, aplicando, ensinando a Sagrada Escritura e, sobretudo, gerando arrependimento, para que o Senhor não seja apenas uma
relação marginal na nossa vida, mas para que o Senhor seja o primeiro, o último, o maior, o melhor, o único amor do nosso coração. Nós oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém.